Paz do Senhor aos amados irmãos. Irmãos, quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que encontra-se no Salmo 83, verso 15. Salmo 83, verso 15, nos diz assim: Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu torvelinho. Irmãos, essa palavra torvelinhos é o movimento de rotação em espiral, aquele vento conhecido por aí que a gente vê falar nas notícias de tornado. Então, esse é a tempestade, né? E que o Senhor, né, assombra, né, os nossos inimigos, né? Com esse torvelinhos, né? Esse movimento de vento em rotação em espiral. E, irmãos, esse versículo 15 do Salmo 83, o salmista pede ao Senhor que persiga os inimigos do povo de Deus com a sua tempestade. A palavra de Deus conta a história de algumas guerras em que as condições do tempo foram fundamentais para a vitória do povo de Israel. Era Deus quem dava a vitória ao seu povo, na tempestade e na peleja. Deus ordenava até as estrelas dos céus para pelejarem contra os inimigos do seu povo. Deus é o refúgio do seu povo contra a tempestade, que é chamado também, que nós conhecemos como provações, e a sombra contra o calor, ou seja, a palavra de Deus também que nos conforta e nos dá a vitória. Mas Deus é quem envia o seu vendaval contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. Irmãos, imaginamos que estamos conduzindo um automóvel, nosso automóvel, e esse automóvel, imaginamos que seja a nossa vida. Irmãos, nós dirigindo e a gente entra numa tempestade de chuva real, mas também uma tempestade dessas provações, tribulações e problemas que a gente passa na vida. E a gente, por algumas vezes, a gente pensa em parar, mas a gente esquece, irmãos, que do lado da gente, no nosso automóvel, ou seja, na nossa vida, está o nosso Senhor Jesus. E a gente questiona, né, ao Senhor Jesus. A gente reclama: Senhor, eu vou parar. O Senhor Jesus é o nosso comandante nessa condução. E a gente fala: meu Senhor Jesus, meu comandante, eu vou parar. E o Senhor Jesus está nos falando: mantenha a condução. E a gente continua, irmãos, nessa tempestade, nessas provações na vida. Mas não podemos parar, não devemos parar. E por fim, irmãos, durante essas tempestades, a gente vai deparar que pessoas grandes estão parando nessa tempestade, estão com medo. Pessoas grandes, que eu estou falando assim num sentido figurado, né? Vamos dizer assim, da palavra. Pessoas que têm cargos importantes na igreja, né? Como pastor, presbítero, até irmãos mesmo, que têm cargos importantes, mas acaba parando na tempestade. E parando nessa tempestade por motivo de vícios, né? Drogas, corrupção, adultério, né? E outras coisas, né? De adversidade aí que o inimigo coloca em nossas vidas. Mas a gente está vendo essas pessoas parando, e a tempestade, a tribulação que a gente está passando, também a gente volta a pensar de novo: eu vou parar. E o nosso comandante do lado da nossa vida, né? Do lado do nosso automóvel, nosso carro, está falando para nós: mantenha a condução. E a gente continua, irmãos, com a força, né? Com a orientação do nosso comandante, o nosso Senhor Jesus. E pela terceira vez, irmãos, com essas tempestades, tribulações, a gente se sente enfraquecido
e questionam o Senhor: Senhor, eu vou parar, não estou aguentando mais, está muito forte essa tempestade. O Senhor fala: mantenha a condução. E aí, irmãos, a gente continua passando por essa tempestade, por essas tribulações e provações. Quando a gente passa, irmãos, tudo isso, nós imaginamos que seja uma tempestade de chuva real. A gente passa e vai pegar uma estrada seca, a pé enxuto, né? E o Senhor Jesus, e essas tribulações e provações também passaram na nossa vida. Daí o comandante fala: agora pode parar. A gente vai questionar o Senhor Jesus de novo e nós vamos dizer a ele: comandante, mas agora que a tempestade parou, o comandante vai falar para nós, irmãos: dá uma olhada para trás, está vendo aqueles que pararam ainda estão na tempestade. Nós que não paramos, passamos pela tempestade. Então, que Deus esteja, abençoando a vida de cada um, os irmãos estejam meditando, pensando nisso que eu falei sobre a tempestade da vida, e não desistir, porque não devemos parar. O Senhor Jesus, o nosso comandante, está nos orientando e dizendo para nós não parar, porque a tempestade vai passar. Não podemos desistir como os outros fizeram, desistiram e ainda continua no meio da tempestade. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, esteja confortando e amparando o coração de cada um dos irmãos. A paz, irmão. Deus abençoe a todos.